Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza. Renata Fabrício. Oi, bom dia, tudo bem com você? Como vai a saúde por aí, hein? Nós somos o Tudo Bem, o único programa de jornalismo em saúde no rádio em Campina. Bom dia, Milena, tudo bem com você? Bom dia, Renata. Bom dia aos nossos ouvintes, pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo também através dos nossos canais na internet, principalmente pelo canal do YouTube, viu? Nos assista por lá. Você que está nos ouvindo, quer também ver o que se passa nos nossos estúdios, aqui nos nossos bastidores, acesse o canal Cariri 101 FM, a gente está ao vivo por lá também. Excelente dia a todos, ótimo sábado e como eu sempre digo, tá tudo bem, vai ficar ainda melhor, porque tem assunto bacana pra gente tratar hoje, não é não? Lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião especialista no tratamento avançado da dor crônica. Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Também Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Ideal Supermercados. Quer ganhar diversos prêmios, incluindo um carro 0 km? Compre no Ideal. E ainda Espaço Digital, caminhão de LED de alto impacto, onde a publicidade se transforma em uma experiência única. É isso aí. Você pode interagir com a gente através do nosso Instagram, @PGMTudoBem. Sempre tem conteúdo novo por lá. Pode falar com a gente também através do nosso WhatsApp, né, da Rádio Cariri? Pois é. É o 3201-8651. 3201-8651. Através desse canal você pode se comunicar, mandar perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos, aproveitar que é uma hora aqui com os melhores especialistas na bancada, né, Renata? É isso aí. Vamos saudar logo eles que estão aqui com a gente, marcaram esse compromisso, estão aqui para conversar sobre saúde mental, fechando esse janeiro branco, né? Um mês muito especial. A gente conseguiu trazer todas as pautas, todos os programas relacionados à saúde mental. Que coisa boa. Aqui com a gente Napoleão Bezerra, psiquiatra. Seja bem-vindo, doutor Napoleão. Tudo bem com você? Bom dia, Renata. Bom dia, Milena. É sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, né, nessa grande audiência dessa rádio e também na companhia desse profissional de excelência que é o Dr. Luiz. É isso aí, doutor Luiz, neurocirurgião, também nosso consultor, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Luiz. Obrigado pelo convite novamente e trazer uma temática tão importante, né? Porque se fala em saúde mental, a gente está fechando com um ponto que conecta a neurologia, a neurocirurgia e o sofrimento mental, que são as dependências. Exatamente. É muito importante falar sobre isso, Renata. E como você mesmo disse, a gente fecha o mês de janeiro, né? Janeiro branco, comemorando a oportunidade, a possibilidade de falar muito mais sobre saúde mental. Parece que os assuntos não se esgotam quando a gente fala de saúde mental, né? Fala dessa relação entre cérebro, as emoções. É realmente um assunto que não se esgota. Por isso que a gente vai falar hoje sobre esse tema mesmo, as dependências, as compulsões. E me parece que é algo muito mais comum do que a gente imagina, né? Tá mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Pois é, nessa linha tênue de questões muito complexas, né? Sobre compulsões, dependências, o que é vício, o que é mania, quando um hábito se torna adoecedor, apenas os nossos especialistas podem responder essas perguntas, né? Eu já começo com o doutor Napoleão. Existe uma diferença, doutor Napoleão, entre vício e compulsão? Esse termo vício ainda se usa? Na verdade, eles estão diretamente conectados, né? Eu sempre falo isso, Milena, Renata e doutor Luiz, né? O ser humano, ele é imediatista. Nós queremos tudo para agora, nós queremos prazer hoje. Você não quer construir, você não quer buscar a sua felicidade, você não quer construir o seu dia a dia para você ter bem-estar e qualidade de vida. Não, eu quero agora. Porque, outro ponto importante, porque quando você está estressada, ansiosa, por que ninguém come uma salada? Por que a gente busca um chocolate, uma Coca-Cola? Porque é prazer imediato. E esse tipo de mecanismo, esses mecanismos de recompensa, né, produção de dopamina associada ao córtex pré-frontal, então isso são mecanismos de recompensa e, consequentemente, dependência. Isso também acontece com o celular,
isso acontece com pornografia, tudo isso são válvulas de escape. Então, são mecanismos de recompensa que provocam vício e dependência. E compulsões também. Então, elas estão diretamente ligadas uma na outra. Uma coisa puxa a outra, como se fosse um efeito cascata, né? São elementos ligados ao prazer. Busca de prazer imediato. Busca de preencher vazio. Algumas vezes é como uma fuga, como uma válvula de escape. Álcool. A pessoa está estressada, o dia a dia. Você vai lá e busca no álcool. Só que aqui, por consequência, você começa com uma garrafa. Depois não tem o efeito. Com 2 garrafas. Isso é um mecanismo da dependência. Cada vez você precisa usar mais para poder ter o efeito desejado de antes. Isso está diretamente associado à produção de dopamina, né? Que é esse neuroreceptor que a gente busca com prazer imediato. Seja com álcool, seja com comida, seja com bebida, com compras. Também, né? Isso, ou seja, é muito comum. Cada um tem sua válvula. E eu sempre recomendo, vamos buscar uma válvula de escape positiva. A nossa rotina é difícil, nossa rotina é sobrecarregada, nossa rotina é desgastante, o dia a dia. A nossa rotina por si só nos adoece bastante, Luiz. Eu até falo muito isso, né? Que é o binômio do adoecimento. É o trabalho, casa, trabalho. E nós precisamos quebrar isso no nosso dia a dia, de ter momentos de autocuidado, momentos de lazer, momentos de fazer atividade física. Uma válvula de escape positiva é essa. Né? Você produz dopamina da mesma forma, fazendo uma atividade física, se inserir no ambiente social, sem buscar prazer imediato, construir, né, buscar meios e mecanismos para viver melhor. Doutor Luiz, inclusive, em determinado momento, a gente comentava aqui também, relacionado a outra pauta, sobre esses prazeres imediatos, que são, digamos que, estratégias que o cérebro gosta, né, para se acomodar. Digamos que são prazeres que podem gerar esse acômodo do cérebro. É mais ou menos assim que funciona com as dependências? Sim. Quando a gente fala de dependência química ou transtorno de uso de substâncias, a gente tem que entender que o cérebro ele tem uma região responsável pela recompensa e, como já foi colocado, tem uma necessidade de dopamina. O problema é que uma atividade de lazer traz dopamina, uma atividade sexual traz dopamina, o estudo, o relacionamento com pessoas traz dopamina. Mas quando a gente compara a dopamina e a forma como ela é liberada por um agente químico, por exemplo, cocaína, crack, como o álcool, elas entram de uma maneira no cérebro que faz com que ele decida por uma forma mais fácil, por uma forma que repete aquele modus operandi. Então a pessoa, quando entra num momento de dependência, inicialmente ela pode utilizar como uma forma de eu tô com amigos, eu quero aumentar meu nível de dopamina, eu quero aumentar minha felicidade, meu prazer relacionado àquela atividade. Essa é uma das primeiras formas de se utilizar, mas também ela pode utilizar como uma forma de esquecer um problema que ela não consegue lidar. Então veja que quando a gente está falando de dependência química, a gente está falando de uma alteração na maquinaria, uma alteração no meu cérebro, desde alterações agudas naqueles momentos em que os receptores agora estão mais ávidos. E se o meu cérebro encontrou uma forma talvez mais fácil pela repetição, pela necessidade crescente de quantidade, o cérebro começa sim a necessitar daquilo. Aí vem a tolerância, aí vem a necessidade cada vez mais do aumento. Só que a gente tem que lembrar aqui que a dependência química vai muito além só de drogas ilícitas, né? Da maconha, do crack, cocaína, mas drogas lícitas e também medicamentos. Então lembrar aqui que essa mesma maquinaria destruída do cérebro por uma medicação, por exemplo, benzodiazepínicos, pessoas que têm insônia e que começam a tomar os conhecidos clonazepam, diazepam, dentre outros. Então, temos sim que falar sobre isso, que isso é muito frequente, traz danos à saúde do cérebro e do corpo. E nenhuma dependência começa como uma dependência, né? Começa sempre como um hábito. Mas existe algum sinal amarelo, doutor Napoleão? Uma fuga mesmo, na grande maioria das vezes eu entendo como fuga. Como fuga, por exemplo, você não consegue dormir, você tem que algo que induz o seu sono. Só que a consequência desses indutores do sono, seja ele da classe dos benzodiazepínicos, né, que é o tarja preta, como diz popular, ou qualquer outro indutor do sono, ele vai te gerar uma consequência. Então, no outro dia, é um remédio, eu até digo isso, um remédio para desligar e um remédio para ligar. Altas doses de cafeína. Cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Cafeína não é chá, não é camomila, não é mulungu, não é cidreira. Né? Cafeína é um estimulante do sistema nervoso central como qualquer outro.
né? Como o Luiz bem falou mesmo. Não é só as drogas ilícitas, tem as drogas lícitas, tem as substâncias lícitas que também repercutem, né? Claro que isso também se torna um hábito, Renato. Tudo é hábito. Né? Eu digo que na vida da gente, na nossa vida, na vida do ser humano, tudo é hábito. Começa a ser uma fuga, passa a se tornar um hábito, consequentemente é uma dependência. Mas o estágio inicial é sempre fuga, no meu entender, válvula de escape. Como o Luiz bem falou, usando de uma forma até bem popular mesmo, o seu cérebro ele começa a dizer assim, não, vem dopamina aí, eu não preciso produzir. Vai vir aí, vem com álcool. Fica na preguicinha. Cocaína. Isso. Então, os níveis de dopamina caem. Aí é onde entra estágios depressivos recorrentes, né, doença depressiva e por aí vai. E tem algum ponto que a gente consegue identificar como um sinal amarelo? Tem alguma etapa onde as pessoas que estão em volta conseguem identificar que vai se cruzando essa linha? Aquela questão que você começa a perceber que você perde o controle dela. Né? Vício é quando você perde o controle. Toda sexta-feira, que as pessoas acham que alcoolista é só aquele que bebe todo dia. Não necessariamente é. É quando você perde o controle do consumo. Toda sexta-feira eu tenho a obrigatoriedade de tomar algo. Se eu não conseguir sexta-feira, no sábado eu fico inquieto, agitado, ansioso, sem dormir. Não é a mesma coisa se eu não utilizar. Acho que é um ponto que a gente sempre reforçar. Eu saía antes sem ter que beber. Agora eu só saio se eu beber e vou aumentando a dose. Eu só tinha uma boa relação sexual se eu beber. Então, você vai acrescentando a necessidade, a dependência daquilo na sua vida. E ele começa a ficar cada vez maior o seu espaço. Né? Só treine se tomar cafeína. Exatamente. E por aí vai. É bem importante isso. Inclusive, o cérebro, ele dá, digamos, sinais para o corpo, doutor, porque eu tenho ouvido relatos de pessoas que, por exemplo, passam por esse processo de dependência e dizem que sentem no corpo, né? É como se fosse uma abstinência física. As pessoas sentem tremor, enfim, outros sintomas mais. É o cérebro que envia isso para o corpo? Como é que funciona esse esquema? Sim. Imagina, então, o cérebro ele foi bem estimulado pelo meu sistema de recompensa, quando a droga entrou. Algumas drogas causam efeitos de dependência muito maior do que outras. Por exemplo, por que é que um paciente que tem de cocaína, crack, estimula tanto e causa tanta dependência comparado a outros? Primeiro, porque a intensidade, a forma como ele entra no cérebro, a quantidade de dopamina que ele eleva. Só que essa dopamina, uma hora, cai. Então, eu vou começar a ter sintomas de abstinência. Aí, nesses sintomas de abstinência, eu primeiro fico mais off, mais down, ou seja, mais depressivo, mais eu tenho anedonia, isso. Uma perda da vontade. É a perda do prazer, desânimo, uma desmotivação. E isso é a queda da minha dopamina. Porque o meu sistema de recompensa estava lá hiperativado e agora eu tenho uma queda. Além disso, um outro sinal do cérebro é a tolerância. Por exemplo, eu estou lá tomando o clonazepam, muito prescrito, e vou tendo que aumentar a dose. Doutor, eu tomava 0,25, agora é 0,5, agora eu tomo 2 miligramas 2 vezes ao dia para poder ficar tranquilo. É a tolerância. O meu organismo não mais responde a essa necessidade. Se eu vou pra festa, se eu beber até cair. Então, os níveis vão tendo que ser cada vez maiores. Esses são sinais do cérebro, já numa fase subaguda, da necessidade cada vez maior. E tem uma conexão com a depressão, né? Porque é como se quando aquilo não acontecesse, não fizesse muito sentido. Muito, porque todas essas drogas, ilícitas ou não, elas são estimulantes do sistema nervoso central. Então, ela dá aquela que alegria é um estágio do ser humano, a felicidade é uma busca nossa do dia a dia, mas aquela alegria induzida por uma substância é euforia, aquilo não é real. Então eu falo sempre, viu, Luiz, é como se tivesse, coloca com a mão e tira com a outra, né? No outro dia aquela sensação de vazio, né? De desmotivação, de sensação até de incapacidade. Então busca novamente. Antes eu estava bem. A cocaína tem muito isso, todas têm, né? Porque a cocaína, pelo aquele efeito, né, mais imediato, também o crack também tem muito isso, né? E a pessoa começa a buscar, e cada vez que busca, não tem aquele efeito desejado de antes. Aí é onde entra o mecanismo da dependência. Importantíssimo. A gente está conversando aqui com 2 grandes profissionais, que são nossos consultores, tudo bem? Dr. Napoleão Bezerra, psiquiatra, Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, e é um assunto que, às vezes,
inclusive muitas vezes, não vou nem citar esse termo às vezes, mas muitas vezes é estigmatizado também, né? Falando de Muito. dentro do consultório, realidade dentro do consultório, doutor Napoleão, as pessoas demoram para reconhecer que passam ou que tendem a passar por um processo de dependência ou que estão chegando nesse estágio. Existe uma demora para aceitação também? Dependência química, raramente, no meu dia a dia, Luiz, Milena e Renata, raramente eu vejo um paciente buscar de forma espontânea. É muito raro, pode até acontecer, mas na grande maioria das vezes, ou quando ele busca até de forma espontânea, mas quando ele tem ele começa a ter perdas muito grandes. Né, perda na relação interpessoal, né, ruptura de casamento, divórcio, demissões frequentes, né, uma instabilidade financeira, ele até busca. Mas a grande maioria das vezes é a mãe que leva, é a esposa que leva, ou o marido que leva, ou a mãe. É raro um paciente, inclusive, ele entender que está no processo de doença, porque tem tudo isso. Mas os outros tipos de dependência, as dependências que a gente está falando aqui agora, que às vezes nem são taxadas química, como dependência, né? Fora das dependências químicas, as pessoas demoram a aceitar que passam por isso? A grande maioria sim, que é até difícil até você processar tudo aquilo, é só quando você começa a ter muito dano. Dano social, dano financeiro, de várias formas. Compras, né? Por exemplo, fora das drogas, compras. Compras você vai usar como forma de preencher vazio, né? De forma impulsiva, de forma compulsiva, mas aquilo vai te gerar consequências. Primeiro, culpa, porque às vezes você comprou algo que você não precisava. Né? E impacto no seu financeiro. Porque você não tem controle sobre aquilo. Porque a compulsão é quando você perde o controle daquilo. Então aquilo vai te gerar muitos conflitos, muitos problemas, culpa. Você chega lá, compra 10 pares de sapato, e só tinha dinheiro para comprar um, mas vai lá, usa o cartão de crédito. Então aquilo vai te gerar, né, consequências daquilo. Aí a pessoa diz, opa, onde foi que eu cheguei? Né? Onde é que eu estou? Então começa a ter prejuízo no social, né, no mental e no financeiro. Existe uma química, doutor Luiz, no cérebro? O que é que acontece nesses processos de euforia? A primeira coisa, quando o paciente ele está dependente, ele tem a necessidade de manter a estimulação dessa região do cérebro de recompensa. Porque o nosso cérebro adora repetir. Mesmo que seja uma coisa ruim, só que ele está ganhando dopamina, ele está se percebendo. Então, a maquinaria cerebral agora, ela está sendo trabalhada para dar mais dopamina. Só que imagina isso tendo que ser aumentado cada vez mais. Algumas drogas aumentam isso de maneira rápida, então você vê, aquela pessoa fez uso de crack, aquela pessoa fez uso de cocaína, mas, por exemplo, maconha. Maconha, ela é uma droga que vicia e que para além da discussão da legalização, aqui a gente está colocando a maconha como sim, ela é uma droga que vicia, só que a pessoa que usa, nas primeiras vezes você nem percebe. Porque os sinais, eles são mais demorados. A substância fica mais tempo no organismo, porque ela é lipofílica, ou seja, ela gosta de gordura. Ela se distribui pelo cérebro e pelo corpo nas regiões de gordura e demora horas, dias para sair o efeito. Então o paciente, fumei, no outro dia eu estou muito mal. Não. Só que isso vai se agregando cada vez mais. Aí, com o tempo, vixe, eu não consigo me concentrar bem. Vixe, meu sono não está sendo bom. Então, algumas drogas, por isso que às vezes as pessoas dizem, não, é mais inofensiva. Não, é droga e traz dependência. A diferença é a forma como ela vai agindo um pouco mais lento. Mas a gente tem que lembrar que 10% de mortes de adultos, das pessoas aí de 18 a 70 anos, estão relacionados a algum tipo de vício / dependência. Então, a utilização de qualquer droga, cocaína ou outra, a associação entre elas é extremamente danoso, porque eu perco a minha capacidade de decisão rápida se eu estou dirigindo com álcool, por exemplo, eu perco a minha capacidade de controle emocional e de controle de violência, risco de mortalidade, eu perco a minha capacidade de deambular, de andar, de movimentos, e eu perco progressivamente lesões cerebrais. Então, pacientes que fazem uso dessas drogas lícitas e ilícitas, elas sim também levam a lesões no cérebro. Tá machucando o cérebro. Vão lesionando, perdendo neurônios e com isso riscos de lesões crônicas como demência. Definitivas, e é bom, inclusive, porque né? a gente quebra vários tabus aqui, Renata, quando a gente fala sobre isso. Eu não estou querendo adentrar em assuntos que cabem mais para a ideologia, tá? Mas a gente está falando de saúde puramente. Porque eu escuto muitas pessoas falando que determinadas
drogas, a própria maconha. Se eu fumar algumas vezes, eu não vou literalmente ficar dependente. É preciso ter um certo cuidado, né? Cada organismo age de um jeito diferente, doutor Napoleão, sobre isso. É verdade, Milena. Além de que você não tem como saber a origem daquela substância que você tá fazendo uso. Né? É diferente de você pegar uma substância como cannabis e ter lá para uso medicinal, que tem todo o suporte, que tem todo um acompanhamento, né? de toda uma equipe associada à qualidade daquele produto. E é totalmente diferente de você saber da origem de onde não vem. Porque qual é o intuito que uma pessoa vende uma substância dessa? O intuito dele é gerar lucro. Então, quanto mais dependente da pessoa ficar, mais lucro ele vai ter. Então, por isso que essas cannabis que as pessoas acham que usam de forma esportiva, entre aspas, né? Como não sabe a origem, o índice de THC é altíssimo, que é para gerar dependência, que é para gerar lucro. Então, é importante a gente ter essa pontuação. Tem a questão medicinal. Você usa, doutor? Uso, claro que uso, mas eu uso com critério, com avaliação, com acompanhamento, com paciente que é resistente, que já foi feito de tudo, um autista grave, uma epilepsia que não se resolve. Está acompanhado, você está vendo, você sabe a origem daquela medicação e você está fazendo o segmento terapêutico e o acompanhamento do quadro da doença daquela pessoa, é completamente diferente. E um ponto importante, eu vi até um estudo recente, Luiz, eu não sei se você já viu, veja se você me acrescenta mais nessa questão também, de uso da cannabis no sentido, no jovem ele tem um dano muito maior, porque o jovem não precisa daquela excitação que a maconha faz. No idoso, sim, que é totalmente diferente. Pelo contrário, o idoso ele precisa. Então, a repercussão de saúde no idoso, no sentido positivo da palavra, tem um ganho. Mas no jovem, não. Pelo contrário, tem um prejuízo neuronal, tem um prejuízo cognitivo, né, e vamos esclarecer a diferença, né? Porque maconha não é a mesma coisa de óleo da cannabis, né? São coisas diferentes. E o uso medicinal. Isso é uma coisa fundamental, porque eu sou prescritor de terapia canabinoide e a gente vê a resposta para diversas doenças. A gente sabe que a maconha, a cannabis sativa, ela tem 500 ou mais substâncias. E, dentre elas, algumas são fitocannabinoides, ou seja, são substâncias que têm o poder de atuar na nossa maquinaria cerebral e fora do cérebro, agindo e modulando, trazendo a homeostase. Dentre as mais conhecidas, temos o CBD, que é o canabidiol, e o THC. Esse é, sim, com efeito psicoativo. Além do CBG, CBN, que cada vez mais ganham alta performance aí na prescrição médica. A gente tem que entender que a terapia canabinoide é uma terapia utilizando uma substância, alguma das substâncias da maconha, com poder medicinal, dose estabelecida, rigor farmacológico. Um ponto que o doutor Napoleão trouxe é aquela pessoa que compra a maconha para uso recreativo, ela está comprando uma maconha que progressivamente vem com mais dose e quantidade de THC. Hoje, com a evolução da biotecnologia, você consegue manipular as plantas e produzir 100% de THC. Alto poder de intoxicação, alto poder alucinógeno, com risco de crises psicóticas e esquizofrenia. Então, sim, a terapia canabinoide, o óleo da maconha, ela é uma coisa. Aqui eu tenho substâncias dosimetradas que já têm reconhecimento, liberação e amparo de diversas instituições públicas médicas e de fora do país para a sua prescrição. Para dor crônica, para epilepsia, para Parkinson, para autismo, para algumas demências, para ansiedade, para distúrbios do sono, mas achar que vai utilizar a maconha para o mesmo fim, não. Porque a maconha tem um teor de THC muito maior. Tá aí, um alerta muito importante para todos vocês que nos acompanham agora. Lembrando, né? É um assunto polêmico, é delicado. A gente não está aqui de forma alguma defendendo ou deixando de defender algum tipo de ideologia, alguma crença sua. A questão aqui é puramente técnica. São dois grandes saúde, profissionais, né? são médicos que estão alertando. Exatamente, é uma questão de saúde. Então, o que a gente trabalha aqui é exatamente isso, inclusive para gerar um serviço, para gerar um alerta importante para quem está acompanhando agora, né, Renata? É isso aí. Lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo,
neurocirurgião especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Dr. Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Também de Ideal Supermercados, quer ganhar diversos prêmios, incluindo um carro 0 km? Compre no Ideal. Espaço Digital, o caminhão de LED de alto impacto, onde a publicidade se transforma em uma experiência única. E já que a gente falou de Abraão Diniz, hoje a dica do dia é com ele, sobre a importância da hidratação. Dica do dia. Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para responder 2 perguntas para vocês. Se é necessário aumentar a hidratação nesse período de calor, de verão, e se existem diferentes níveis de hidratação dependendo da atividade física e do tipo de pessoa. Então, primeiro, é necessário sim aumentar a hidratação no verão, uma vez que as perdas aumentam bastante, principalmente através da sudorese do suor. Mesmo que você não faça atividade física, você vai suar mais. Então é importante que você aumente a ingestão de água, de líquidos, de chá, de sucos, evite refrigerantes, bebidas ricas em açúcar e dê mais preferência a isso, a água, chá e sucos naturais. Como é que você pode fazer essa conta da hidratação? Então, uma conta rápida, 35 ml de água por quilo de peso. Então, se você pesa 70 quilos, você vai ter que tomar no mínimo 2,5 litros de água por dia, tá? É isso aí. Tá tomando água, Milena? Tô tomando bem mais. Tá tentando, né? Pra quem não Tá eu tentando. vou mostrar, Renato. Eu mostrei ontem no Meio Dia Paraíba só pra provar as pessoas que me cobravam por esse hábito. O pessoal ficou perguntando, né? Renata tá me ajudando, Porque tá? Mas, passa ó, 2 horas 2 falando litrinhos aqui, e não tá? toma água. Eu fico Doutora passada, Poliana, gente. Como que vive, hein? Pipa d'água. agora, pra É o quem caminhão saiu pipa. das 500 ml por dia pra agora 2 litros, né? Água Mas faz bem pro... O mas cérebro precisa claro, de água, né, mas doutor Luiz? claro. Como que vai Não era formar as intencional. conexões? E a gente até já comentou sobre isso aqui antes da gente virar pro bloco comercial. Algumas pessoas, literalmente, parece que não sentem sede, né? Sim. Era o meu caso, eu não sentia sede. Então, eu tomo água porque agora estou sendo lembrada o tempo inteiro. É verdade. 10 horas e 27 minutos. Simbora, Vamos cuidar lá. da saúde é fundamental e fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83 993 13 5151 ou 99887 5463. E olha só, tratar os sofrimentos mentais é essencial para uma vida melhor. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, dependência química, autismo, TDAH e os transtornos da ansiedade. Se você enfrenta alguns desses problemas ou conhece alguém que enfrenta, então chegou a hora de procurar um psiquiatra. Dr. Napoleão Bezerra é uma das maiores autoridades na área. Garanta a qualidade da sua saúde mental e tenha uma vida melhor. Agende sua consulta na Integra Clinic através do 998886818. Buscando emagrecimento, melhora da memória, do sono, aumento da disposição e controle do estresse, isso é totalmente possível desde que se tenha um bom acompanhamento. Dr. Abraão Diniz é médico do esporte e promove tratamentos para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida com atenção especial para mulheres na fase da menopausa. Marque uma consulta através do 83993914412 na Rua Pedro II, 407 Prata. E olha só, esquenta folia de preços baixos Ideal Supermercados. Leite Betânia, UHT de 1 litro, integral desnatado por R$ 4,49 apenas. Lasanha Perdigão Bolonhesa de 600 gramas por R$ 10,99. Filé de peito Seara, bandeja congelada 1 quilo por R$ 18,99. Amaciante Downy 450 ml, 500 ml, concentrado, fragrâncias por R$ 8,99. E também tem mais oferta, viu? Papel higiênico Mimo Neutro 30 metros, embalagem promocional, aí por R$ 14,99. Compre também no nosso aplicativo e no site idealemcasa.com. Chegou a hora de dar um salto para o futuro em suas campanhas. Conheça o caminhão de LED com mídia interativa, dinâmica e com alto impacto, trazendo vantagens que só ele tem, como alta visibilidade, alto alcance e uma segmentação estratégica. Versatilidade, oferecendo ao cliente a personalização do conteúdo, interação em tempo real e muito mais. Faça
Faça agora seu orçamento através do nosso atendimento, 839-8882-4860, Espaço Digital, caminhão de LED de alto impacto. Vamos tomar uma água, né? Vamos respirar, beber uma água, né? Já que a gente lembrou, Renata lembrou bem aqui, mas ela lembra e fica me cobrando aqui, me olhando assim, sabe, com aquele olhar de quem diz beba água mesmo. Beba água. É, beba água. E é isso. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta tem muito mais, porque esses grandes profissionais que estão na bancada conosco têm muito a acrescentar sobre esse tema. Compulsões, né, dependências também, enfim, delicado. Se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto, convida para acompanhar o segundo bloco com a gente. A gente volta já, né? Até já. Estamos apresentando Tudo Bem. Helena Souza. Renata Fabrício. De volta, 10h34, esse é o Tudo Bem, o único programa de jornalismo em saúde no rádio em Campina Grande, viu, Milena? Pois é, e com muito orgulho, né? Jornalismo que se preocupa. Eu até gosto, eu vou utilizar uma frase que o próprio Dr. Luiz utilizou esses dias, fez uma publicação fazendo alusão ao Tudo Bem, e utilizou jornalismo e medicina em parceria, né? Os dois juntos ali, porque eu acho que é isso, é dar as mãos para conceder o melhor da informação, esclarecendo, tirando dúvidas, direcionando as pessoas. Eu tenho plena convicção, Renata, que todo sábado, não só nos sábados, mas principalmente nos finais de semana, quando a gente traz o programa, a gente salva muitas vidas por aqui, viu? Pois é, informação salva, né? Sem informação dúvida. de qualidade, de credibilidade e com responsabilidade. Muita responsabilidade, a gente se preocupa mesmo com É isso aí, vamos trabalhar. A gente lembra que cuidar da saúde é fundamental, fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83-99313-5151 ou 99887-5463. E agora são 10h35. Vamos chamar aquele nosso outro quadro bem bacana, o estudo de caso? Estudo de caso. Bom, como é um assunto muito delicado, em muitos estudos de caso que a gente faz, quando os assuntos de fato chegam a esse nível de delicadeza, nós abrimos a possibilidade aqui dos ouvintes nos enviarem os seus relatos, seus casos especificamente, sem precisar se identificar, né? Nesse caso, foi o que aconteceu com uma ouvinte nossa, e a gente vai trazer aqui mais ou menos um resumo do que ela vive, e ela deixa um questionamento para os dois médicos que estão na bancada. Olha, comecei achando que não havia risco algum de dependência. Eu jogava competindo com amigos e com a família, sentia na mesma proporção prazer quando ganhava e frustração terrível quando perdia em qualquer que fosse o jogo. Uma sensação intensa no corpo. Aí comecei a participar de competições de forma monetária, apostando dinheiro, e comecei a achar que não conseguia ficar mais um dia sem esse tipo de prática. Ela quer saber, a dúvida dela é se ela passa por um processo de dependência hoje e que tipo de profissional ela precisa procurar. Na verdade é um jogo patológico, né? Está dentre as doenças, né, da psiquiatria, a neurologia também trata, o psiquiatra também trata. É um jogo patológico. É aquele jogo que você não consegue. Você perde o controle, você não consegue. E sempre tem a culpa associada. Porque toda compulsão tem culpa. Toda ela vai te gerar uma culpa, vai te gerar um sofrimento depois. Por isso que é doença. Tudo aquilo que é doença causa sofrimento. Por isso que tem algumas pessoas acham que pessoas que ou que não querem acreditar, ou por ignorância no sentido de falta de conhecimento, acham que a pessoa que está deprimida, que está ansiosa, ela sente porque quer. Né? E não é. Tudo aquilo que causa sofrimento é doença. Do mesmo jeito é o jogo patológico. Então ela passa até das condições financeiras dela para suprir aquele vício. É tudo relacionado à dopamina. Né? Você busca aquela sensação se vai ganhar ou não, se vai ganhar. Um mecanismo de recompensa mesmo, córtex pré-frontal. Então é por isso que ela sente a mesma coisa. Não consegue controlar. E ela diz, eu perdi R$1.000, eu vou jogar mais R$1.000 para recuperar os 1.000 que eu perdi antes. Aí perde de novo, já vai 2. De uma teia, né? Porque, principalmente no nosso momento atual, que tem nesse boom de jogos online, né, associado a atividades esportivas, né, a mídia muito intensa. Não sou contra os jogos, mas a gente precisa buscar, né, o controle, precisa buscar evitar os excessos, para não gerar também processo de adoecimento. E frustrações financeiras, né, porque quando impacta no financeiro, desestabiliza o psíquico da pessoa como um todo. Claro. Né? Você vou jogar 1.000, perdi 1.000, vou jogar mais 1.000 para poder ganhar o 1.000 novamente. Aí depois jogar mais 2, depois mais jogar 2. E esses online que você usa até um cartão de crédito. Você cadastra seu cartão de crédito, você joga, até onde o limite do cartão for. Isso vai gerar culpa, frustração, decepção, depressão.
E tem uma atmosfera, né, nessa questão dos jogos. A gente visitou um cassino na Argentina, a gente viu como todo o ambiente ele é preparado para deixar a pessoa ali dentro, né? Dentro dessa roleta de expectativa, Você né? perde a noção do tempo. É uma excitação né? contínua do É uma cérebro. excitação contínua, não faz bem. Não, a excitação contínua, a utilização de medicamentos que são estimulantes, eles trazem também um problema nocivo. Por exemplo, o álcool, no início, ele é estimulante. Você fica mais alegre, mais solto, às vezes mais agressivo e depois faz a fase depressora. A utilização de algumas medicações também deixam. Eu tenho que usar cafeína em grande quantidade, me deixa também hiperestimulado. A utilização de cocaína também. Então, todas essas drogas, o cérebro adora felicidade. Só que o cérebro não entende que a felicidade tá vindo no nome de dopamina. O cérebro não tá entendendo que essa dopamina tá vindo de uma maneira ruim. Ele entende que, nossa, dopamina vindo, que bom, Só que tá bom. vindo. Então ele começa a ligar a utilização da droga a esse momento bom, um momento de fuga de problema, resolução de problema, que na verdade está criando um outro problema, que é a dependência e o abuso de medicamentos. Para esse caso dessa ouvinte, psiquiatra seria o profissional? E terapia também. E terapia também. É importante. É importante. Muito importante. Eu tenho uma dúvida Dependendo também. do quadro, precisa de intervenção medicamentosa, depende muito do quadro, mas terapia 100%. Eu fico pensando que talvez Psicoterapia, né? Psicoterapia, né? O neurologista seja uma boa opção também. As dependências, dependendo dos níveis de dependência, podem também, de alguma forma, prejudicar a estrutura cerebral. É preciso dar uma analisada como é que está esse cérebro, por exemplo, doutor? Sim, quando a gente está falando, por exemplo, de dependência química do álcool, a gente tem que lembrar que existem lesões crônicas no cérebro. A pessoa que utiliza do álcool, em cada vez mais consequências, inicialmente tem os quadros agudos, em que eu posso ter, inclusive, intoxicação alcoólica, levando ao coma, mas o uso crônico do álcool, eu posso levar a perda de massa cerebral, eu posso ter diminuição de atenção, memória, performance profissional, eu posso ter irritabilidade, eu posso ter quadros demenciais. Aquela pessoa que antes conseguia gerir o próprio dinheiro não consegue mais. O paciente alcoolista crônico, ele tem alterações na coagulação, aumenta o risco de sangramento, hematoma subdural crônico e também deficiência de vitamina B12. Então o paciente pode desenvolver polineuropatias, ardor, queimou e deficiência de tiamina. Então são vitaminas que estão ligadas à cognição, estão ligadas ao processamento cerebral. Então, além de lesões diretas no cérebro com perda neuronal, eu tenho lesões nos nervos. Então, o paciente tem neuropatias crônicas induzidas pelo álcool. Tá, importante demais. Deixa eu só lembrar aqui para você que está nos acompanhando, sintonizado ou sintonizada através das ondas da 101.1, nós estamos também ao vivo no nosso canal do YouTube, aqui na rádio, tá? O Cariri 101 FM, sintoniza por lá, na verdade, conecta, né, junto com a gente e acompanha o que está acontecendo aqui nos nossos bastidores. Também é um prazer receber você. Espaço aberto também para envio de questionamentos. 3201-8651, nosso WhatsApp, Renata. E essa nova geração, na verdade, né? As criancinhas que estão já nativas digitais. Tem essa questão também do uso precoce de telas, né, doutor Napoleão? Como é que isso influencia? Porque aí a criança já nasce, né? Dentro de outro mundo, dentro né? É de um outra outro vivência, mundo. né? Isso. E se você for fazer retroceder, né? Se for retroceder no tempo 30 anos, 35 anos, eu não sei a idade de Luiz. Por aí. Por aí. Na minha adolescência, eu estou questionando muito todos os acompanhantes que vêm com adolescente, porque assim, eu percebi que no meu consultório hoje, entre 30% e 40% é de 15 a 25, 28 anos. Está quase a metade do meu consultório. E eu tentei buscar por que tudo isso. Curioso. E eu comecei a analisar e eu pergunto, mãe, a senhora tem quantos anos? Ela disse, tanto. E ela disse, na sua época, a senhora viu algum adolescente contemporâneo sua, da sua época, com crise de ansiedade? Eu não falei em depressão a gente até ouvia, mas era mais distante, mas ouvia. Mas crise de ansiedade, doutor, nunca vi, doutor, nunca vi, doutor, nunca vi, doutor, nunca vi, nunca vi, nunca vi. Então, isso tem uma correlação direta com a forma da vida das pessoas do mundo atual. Sim. Claro que o impacto da tela é nisso. Nós não fomos feitos para o tempo de exposição que nós somos submetidos no nosso dia a dia. Tem questões neurobiológicas associadas aí. Isso muda a forma do seu cérebro funcionar. Então, tem alterações. Isso gera dano, né? Aumento de cortisol,
A criança vai ficar irritada, acelerada, sem dormir, ansiosa. Ah, doutor, esse menino está teimoso, esse menino está agitado, eu mesmo parar ele não para, agressivo, alterações cognitivas, impacta no foco e, consequentemente, na aprendizagem. Tem autismo, tem isso, tem TDAH, e vem muito para mim isso. E às vezes, não, mãe, vamos observar como é a rotina dele. Aí quando eu observo, tela. Esporte 000. Atividade manual, estímulo manual, mínimo possível. Eu sei que as pessoas trabalham, né, Luiz? Todo mundo corre, todo mundo tem suas contas para pagar. A gente também, diferente de há 30, 40 anos atrás, que a família estava mais em casa. Eu entendo demais isso também. Mas tem formas de nós buscarmos, nós precisamos disso. Né? Não existe uma criança não fazer esporte. Para mim, é inadmissível a criança não fazer esporte. E pode usar a tela? Pode, claro que a tecnologia veio para nos ajudar também. Evidentemente que sim. Mas o problema não é a tecnologia, é o uso que se faz dela. É o uso excessivo, e principalmente à noite. É importante. O impacto é muito grande na nossa saúde. Eu imagino, com certeza. E se a gente for fazer um comparativo da nossa infância, por exemplo, que a gente esperava uma manhã inteira para o desenho começar. E assim, outra coisa, a gente não tem opção, né? Não eu tinha acho que essa opção. questão do excesso de opções... Queria assistir o filme, vai esperar, dá 3 espera horas da a programação, tarde pra sessão da passar. tarde. E só tinha aquele filme. E assim, além da ansiedade, eu costumo dizer assim, popularmente, é uma ansiedade gostosa, né? Eu gostava de esperar. Mas aí é uma ansiedade né? positiva, associada à expectativa. Exatamente. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano, ela é nossa, ela é positiva. Né? Você vai fazer uma prova daqui a um mês, você começa a eu preciso estudar, porque eu preciso passar. Isso é Ou seja, é salutar, né? Luiz também, dá muita entrevista também. Mas eu sempre fico ansioso quando eu vou para uma entrevista, independente de onde seja. Mesmo eu me sentindo à vontade no lugar, que eu sinto muita vontade com vocês. Eu me sinto em casa. Mas, mas isso é importante para mim. Quanto ao que eu vou dizer, eu conseguir colocar melhor as palavras que eu preciso, a forma de expressar. Não pode chegar aqui 100% relapso. Então, aí é a ansiedade positiva nossa. Agora, a ansiedade negativa, ansiedade patológica, ansiedade de doença, é aquela ansiedade que vai te causar sofrimento, preocupações excessivas com a mãe, principalmente preocupações excessivas com amanhã. Você não consegue viver o hoje, né, e sofre pelo amanhã. E essa questão, por exemplo, as crianças hoje, doutor Luiz, tem muita opção, né? Se você entra numa plataforma, no streaming desse, a criança perde o estímulo, não sabe mais o que escolher. As opções, o número, a quantidade, né? Eles geram um estímulo negativo. Como é que o cérebro responde a isso? A hiperestimulação feita pela variedade, pelas cores, pelo áudio, tudo isso é dopamina. Ele entra no nosso cérebro, ele entende, ele não está entendendo como um filme, ele está entendendo como dopamina. Então é mais uma forma de hiperestímulo. Então quando a gente hiperestimula o paciente, ele tende a, nas horas que ele não está sob o efeito da tela, estar excitado. Então é aquela questão de uma orientação que os neuropediatras colocam, é que não devemos ter mais de 2 horas persistentes de tela numa criança na fase de aprendizado. O que é fase de aprendizado? Aí, os primeiros 10 anos dela. Tem que evitar períodos de tela por mais de 2 horas, porque isso estimula e aumenta riscos para ela no desenvolvimento neuronal, no desenvolvimento de personalidade, na interação. A gente tem que lembrar que o desenvolvimento das crianças, eles são baseados em estímulos. Quantas vezes você não deve receber no consultório? Essa criança não está fazendo aquilo que está esperado, mas qual o estímulo que está sendo feito pela família? Não tem ninguém para conversar, para brincar, não tem ninguém para ficar no chão rolando, não tem ninguém para pegar uma massinha e amassar. Tudo isso é estímulo sensorial, cognitivo, que é fundamental, que acompanha todas as migrações celulares. As células no cérebro da criança, elas estão saindo de uma região mais profunda para uma região mais superficial, e eu preciso de estímulos para que isso aconteça. Nada acontece por acaso, é baseado em estímulos. Se eu não tenho estímulo, como eu quero que a minha criança entre num desenvolvimento adequado? Na grande maioria não tem. Né? Na verdade, pelo menos na minha prática clínica, eu vejo a grande maioria não tem. Né? Que é isso que falta hoje. Eu entendo que a rotina das pessoas é muito difícil mesmo, mas nós precisamos, é o dever, né, nosso, enquanto eu sou pai. Claro. Faz parte da missão, eu faço né? isso, eu tenho minhas obrigações, mas eu sempre faço o máximo possível. Todos os meus filhos praticam esporte, todos os meus filhos fazem algo. Criança tem que fazer arte. É importante. Pintar. Desenhar.
manusear, Esperar, estimular. não fazer nada. E isso O a ócio gente- também é importante, o ócio é né? muito importante, seja para criança, seja para Se a gente só joga um monte de Eu atividade, né? Eu consegui aprender isso em curtir meu ócio, tornar meu ócio produtivo, não sofrer por ele. Como é que o senhor faz? Como é que o senhor Porque as curte o pessoas ócio? sofrem. Compartilha aqui Agora, com a como é que gente. se equilibra? Tipo, sexta-feira, eu sempre trabalhei todo dia sexta-feira. Aí sexta à tarde eu não trabalho. Eu fico sofrendo porque eu não trabalho sexta-feira. Nossa, meu Deus. Uma sensação de De vazio. incapacidade, de vazio. Eu não trabalhei. Como é que pode? Eu deveria trabalhar. Eu tenho tanta coisa para resolver. Por que eu não estou trabalhando? Eu consigo fazer isso. Eu consegui desacelerar e consegui entender que eu preciso desse momento. Inclusive para eu recomeçar bem o meu dia a dia. Colocar o que é que eu estou fazendo. Se questionar. Nós, enquanto pessoas, nós precisamos disso, Renata. Dessa autoanálise. Uhum. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou vivendo? Será que está valendo a pena tudo isso que eu estou fazendo? Eu não estou dormindo bem, eu estou irritado, eu não estou conseguindo lidar bem com as pessoas nas minhas realizações, nas minhas interações interpessoais, eu não estou conseguindo ver. O que está acontecendo? Né? Por que a minha empresa não está... Eu estou trabalhando tanto e minha empresa está caindo a produtividade e o rendimento financeiro. O que é que está acontecendo? O ócio é para isso. Que isso vai ser importante, então, para auxiliar, inclusive, na nossa tomada de decisão. Colocar as coisas no lugar. Isso, Elaborar as ideias. Isso, e buscar melhorar a rotina, e buscar melhorar os hábitos. Não é para nesse momento para poder fazer esse planejamento. Eu até digo, é um autoplanejamento, né? Um planejamento mental mesmo, que é importante. E essa rotina, né? O casa-trabalho, trabalho-casa, esse binômio do adoecimento, né? As pessoas estão vivendo no automático também. Então, precisa desse momento. Eu não falo, não. Eu falo e eu faço. Eu busco fazer. Claro que isso não foi do dia para a noite. Eu passei... Né, É um consegui, processo, né? Mas tem que ter a tomada de decisão. Saúde mental, né, neurológica, é dedicação. Você precisa ter Criação de dedicação. De criação de hábito, rotina e estilo de vida. Né, dedicação e investimento. Não é investimento financeiro, não. É investimento na sua pessoa. O autocuidado Pessoal. mesmo, né? O autocuidado. Se olhar mais. A gente tem frisado sempre isso aqui para os nossos ouvintes que nos acompanham mesmo, como ideia de necessidade mesmo, né? Porque, como o senhor citou, o ritmo de trabalho, ele existe porque a gente precisa, né? Aquela ideia de associar diretamente a necessidade. Só que o autocuidado, ele é a manutenção principal, né? É a razão da vida das pessoas, a razão da existência, né, doutor Luiz? Sim, quando a gente está falando de autocuidado, até mesmo o paciente, ele ser o gestor do cuidado dele, o gestor do processo saúde-doença. Um ponto em que é importante, quando a gente está falando aí na temática de dependência, é aquele paciente que tem doença crônica. Vamos colocar aí, o paciente que tem dor crônica. É um problema, quando a gente está falando de tratamento de dor crônica, o paciente que vai para... Você sempre tem, nas emergências, aquela pessoa que aparece porque ela está, sim, dependente de morfina e outros opioides. Opioide é um tipo de classe de medicamento que ele tem um poder, sim, de interagir no cérebro e causar aquela dependência, tolerância, a necessidade de aumentar a dose cada vez mais. Só que aqui um ponto importante de aproveitar o espaço para falar que a dependência de opioide, ela, antes de tudo, a gente tem que... De que maneira eu vou evitar não prescrever opioide? A gente tem que entender que o opioide, ela é, sim, uma arma fundamental no tratamento da dor. Quando eu tô falando da dor oncológica, para vocês terem ideia, o Brasil é considerado um dos piores países de se morrer. Porque nós, médicos, ainda não cuidamos bem da dor de fim de vida do paciente, cuidados paliativos. Só que também a gente tem que lembrar que... Porque aí isso gera medo da prescrição. Só que eu tenho que lembrar que a opiofobia, o medo de prescrever o opioide para que o paciente não fique dependente, ele vem lá dos Estados Unidos, que iniciou uma grande epidemia que está instalada, em que pessoas morrem, 3.000 pessoas a cada semana ou a cada 15 dias morrem por utilização de opioide. Mas vamos pontuar aqui que nem todo opioide é igual. A gente está falando nos Estados Unidos um acesso mais fácil de opioide, o que aqui é mais restrito. Lá estamos falando do fentanil, o que aqui tem é algo extremamente dentro do hospital, a sua utilização, ou em forma de PETs adesivos, que são usados em pacientes oncológicos, mas que a medicina, a indústria farmacêutica, ela tem evoluído, criando novas moléculas, novas drogas que têm a capacidade de ser tão eficaz quanto com menor poder opioide. Então, a importância qual é? O paciente que tem dor crônica, por exemplo, fibromialgia, dor na lombar,
não é para estar na emergência tomando morfina. Morfina não é droga adequada, porque o risco de vício é enorme. Os pacientes eles têm que ser acompanhados adequadamente. O médico tem que... Por isso que eu reforço muito a formação do médico antes de tudo, mas é a educação do paciente. Doutor, eu fui para emergência com dor de cabeça e me prescreveram tramal de novo. Com certeza você escutou isso, né? O tramadol na veia de novo. Não se faz tramal para dor de cabeça. E por que é feito? E o paciente exige e o médico prescreve. É um conjunto de coisas que a gente precisa reforçar. Desde a formação médica em dor crônica, desde a formação e a informação do paciente, que esse programa serve tanto para isso. É isso. Porque a gente reforça isso. O paciente ele tem que ser ator ativo nesse processo de eu não vou tomar essa medicação porque não é adequada. Até o momento da gente começar a perceber aquele paciente que vai e se não der... Eu tive até um relato de uma paciente que... Não, doutor, a doutora não me prescreveu a morfina, eu dei na cara dela. Meu Deus. Chega a esse estágio. Chega a esse estágio. Em UPAs aqui de Campina Grande teve esses relatos. Então, temos que ter cuidado. O opioide, ele é uma fonte segura no tratamento, mas sendo bem tratado e adequadamente por especialista em dor. E, claro, os pacientes serem bem acompanhados e orientados. Tudo é uma questão de informação, do jeito certo, né? E com muita responsabilidade. E de educação, né? Com certeza. Tem é um esse caráter educativo também. Sem dúvida, sem dúvida. Renata, 10 horas e 54 minutos. A gente vai se encaminhando para o final, mas eu quero deixar já o estímulo aqui no juízo dos nossos especialistas para já darem uma indicação para quem está escutando a gente, depois que a gente fizer as nossas citações aqui dos nossos parceiros, indicar para as pessoas um livro, um filme, algo uma bacana. Porque atividade hoje a gente falou sobre semana, tantas né? coisas que fazem mal, né? Sim. Acho que dá para coroar esse programa com uma dica de algo muito bom que vai mudar a vida das pessoas. Então, fiquem pensando aí e a gente vai aqui com os nossos recados. Lembrando que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Ainda de Ideal Supermercados, quer ganhar diversos prêmios, incluindo um carro 0 km? Compre no Ideal. Espaço Digital, o caminhão de LED de alto impacto, onde a publicidade se transforma em uma experiência única. Então, antes de ir embora, fica aquela dica, né? Qual a dica de hoje, doutor Luiz, para fechar esse Tudo Bem? Com uma dica bem tudo bem mesmo, né? Para mudar a vida das pessoas. Um livro, um filme, uma atividade física, um hábito, enfim. O que seria? Um livro interessante que eu já li e é bem interessante e mudou muito a minha perspectiva é As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Como manter a calma em um ambiente de caos. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a gente às vezes cai numa rotina e o nosso cérebro, como eu sempre falo, adora a rotina. Só que a gente tem que parar e sempre perceber. Será que essa rotina que eu estou fazendo está valendo a pena? Eu tenho colocado na minha rotina de final de dia sempre tentar responder 3 perguntas. O que eu aprendi? O que não deu certo? O que eu posso melhorar dentro da rotina que eu tenho criado? Então, às vezes a gente não para ver se a nossa rotina dá certo. Porque a gente está tão na correria, então que tal a gente perceber as coisas para além dessa correria? Então esse livro, As Coisas que Eu Percebo Quando Eu Desacelero, é algo bem interessante. Nossa, Bacana, muito gostei. bacana. Vai inclusive entrar na nossa lista também. Vai entrar na lista de livros. E aí, doutor A dica Napoleão? do senhor, Napoleão. Sua dica. Gostou? Olha aí, ó. Gostei, gostei da dica. Se eu Quero soubesse ler. antes, né, tinha me ajudado no meu processo. Sempre há tempo, bastante. viu? Sempre há tempo. É, Pois não. claro. E a sua dica, doutor? Eu sempre foco nisso, né? O ser humano é um ser social, nós precisamos de atividades sociais, né? Um parque, né? Aqui na nossa cidade tem o Açude Velho, que é um local de integração social, de contato com as outras pessoas. Você une esporte, você usa relações interpessoais, tem o Parque da Criança, tem o Parque da Liberdade. Então, eu gosto desse tipo de obra, né, pública, nesse sentido também, né, porque integra as pessoas, né, o custo mínimo. Ah, doutor, eu não posso porque eu não estou com condições de ir, mas você tem como ir no parque ao lado da sua casa, custo mínimo. Gratuito, Ande né? com seus filhos, né? Aproveita a sua esposa, seu esposo, aproveita os momentos, né? Busca estar próximo das pessoas que nós gostamos, que isso é o que mais vale a pena na nossa vida. Não É tenho isso aí. dúvida. 10 horas e 57 minutos. Falando em relação interpessoal, a gente tem
graças a Deus, fechado uma relação muito bacana com os nossos ouvintes, selado uma relação de muita confiança, né? E de fidelidade. Eu acho que isso é bacana. Eu faço questão de registrar aqui algumas das pessoas que nos acompanharam hoje, que enviaram mensagens também. Dona Fátima Almeida, a Karina Santos, a Francilúcia Nascimento, Dona Lita, um beijo para ela. Tá sempre acompanhando a programação, essa família bacana. A Luciana, aqui do bairro da Palmeira. Nazaré, Dona Tânia, seu Marcos, o Augusto, motorista por aplicativo também. Fiz uma listinha aqui dos que mandaram mensagem, tá? Meu pai tá sempre acompanhando, fez até uns comentários na live também. Ele adora saúde, beijo para ele. Dona Denise também está nos acompanhando, mandou mensagem dizendo que está acompanhando a programação. Bacana. Um beijo para ela. Só audiência qualificada, Só viu? gente qualificada. Assim. E teve até um comentário de uma ouvinte nossa, Angelina Silveira de Menezes, disse, olha, bom dia, infelizmente também percebo falta de estímulo nas práticas pedagógicas dia a dia das escolas e das famílias. Um comentário sobre o que a gente estava falando das crianças, né? Olha como e é muito pertinente. Como vai abrindo outras discussões, né? Claro, esse sem dúvida. maravilhoso. Inclusive, uma hora é muito pouco para a gente falar sobre tudo, né? Já convido você a acompanhar a nossa rede social, @PGM Tudo Bem por lá. Essas discussões vão sendo prolongadas ao longo da semana também. Muitos conteúdos sendo publicados lá, né, Renata? Inclusive conteúdos também dos programas que vão ao ar todos os sábados, né? É isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, todos os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, por sua audiência, por tirar um tempinho para ficar aqui conversando com a gente. Muito obrigada, doutor Napoleão, doutor Luiz. Sejam sempre bem-vindos. Prazer em recebê-los por aqui. Eu que agradeço o espaço. 10h58, excelente sábado a todos, bom final de semana, aproveitem, se cuidem, sigam as dicas, né? Eu vou seguir, viu? Esse final de semana acho que eu vou procurar um livro como esse que o doutor Luiz indicou, porque acho que vale super a pena, sem dúvida. Assistir um pôr do sol lá na Nossa de Velho. Desacelerar, Tudo né? certo. A gente precisa desacelerar. Eu preciso muito. Esse programa serve para isso também, viu? Para nos puxão de orelha. Atentar para situações bem importantes. 10h59, vamos embora? Vamos embora. Tchau. Tchau, tchau. 101.1 FM Campina Grande, Paraíba, Brasil.